Vai com prioridade aqui na informação ao vivo, porque nesse momento Flávio Bolsonaro está falando ali com a imprensa e a gente vai acompanhar. Se correr tudo bem na cirurgia dele, para que ele possa ter uma noite menos problemática, vamos dizer assim, do que ele teria onde ele estava. Ele está tranquilo em relação a Não, ele está um pouco ansioso, sempre fica, né? É mais uma cirurgia que ele vai precisar ficar algumas horas ali apagado. É uma cirurgia que é na região do púbis dos dois lados. Ele vai fazer uma desobstrução também de alguma gordura que tem na veia aqui no pescoço dele. Vai anestesiar um outro nervo para tentar amenizar a situação do soluço reiterado. Assim, qualquer cirurgia você sempre fica apreensivo. Mas se Deus quiser, está em boas mãos aqui dos médicos, da equipe de enfermagem, da equipe médica toda. E Deus aí certamente vai, mais uma vez, fazer com que tudo transcorra bem. Senador, voltando a falar da liberação para a visita dos senhores, houve depois de uma insistência da defesa, né? O Alexandre de Moraes tinha negado. Aí hoje ele vai e libera. Como o senhor vê esse movimento, assim, sempre tem que ter essa insistência? A petição que os advogados fizeram era para que autorizasse desde agora. Ele tinha que decidir em algum momento, né? Já que há um pedido para que desde hoje nós já possamos visitar o meu pai, não teria porquê, nenhuma razão lógica para que ele atrasasse ainda mais nessa decisão. Então tomou a decisão, estamos aqui visitando o nosso velho. A defesa deve entrar com um novo pedido de prisão domiciliar depois que passar o período de internação, depois da cirurgia, enfim? Olha, eu não conversei ainda qual que são os próximos passos com a defesa dele, mas o Alexandre indeferiu, óbvio que isso cabe um recurso e se a defesa... Eu acredito que a defesa vai fazer o recurso necessário para que possa ser reexaminado esse caso pela turma e não apenas numa decisão monocrática. Senador, sobre a saúde mental do seu pai, como que ele está? Assim, ele está muito abalado, enfim, ansioso? O que você sente? Não, ele está com ansiedade só, mas o cara tem um raciocínio mais rápido do que todos nós juntos aqui, completamente consciente do que está acontecendo, fazendo os prognósticos dele para o futuro. Enfim, está enxergando tudo, né, com aquela visão além do alcance que ele sempre teve. Mas que ele fica depressivo? Não, eu não digo depressivo, assim, ele fica triste, né? Quem não fica triste? Para falar de depressão, de ser uma doença, teria que ser diagnosticado pelos médicos aí, mas ele, obviamente, não está, não é aquela pessoa 100% alegre, de bom humor que a gente sempre viu. Está na situação já há algum tempo, né, sendo submetido a essa humilhação, essa perseguição. Ele sabe que é uma pessoa inocente. Hoje, invariavelmente, todas as vezes que eu venho falar com ele, ele faz a própria defesa de que não tinha que ter sido condenado, enfim, que foi justiçado pelos seus próprios inimigos. Ele fica ali fazendo a estratégia de defesa dele. O que eu fiz para estar aqui? Eu falo, eu sei que você não fez nada, mas as coisas estão acontecendo dessa forma. Então, assim, a cabeça dele está maravilhosa, mas obviamente que ele tem essa parte emocional que fica abalada. Sobre a dosimetria, ele falou alguma coisa com você hoje? Não, sobre desdosimetria não, né? O atual presidente já falou que vai vetar com festa e tudo, né? Mais uma vez indo contra o que o Congresso Nacional decide por uma ampla maioria, mostrando todo o ódio do Lula, todo o rancor, né? Tudo que ele dizia que faria se fosse presidente, ele está fazendo ao contrário, perseguindo os adversários políticos, fazendo de tudo por medo de Bolsonaro e por alguma vingança que, sinceramente, eu não consigo entender qual seria a razão, mas é o que parece. Ele, com todo o seu discurso de ódio, usando a caneta para pisar e humilhar e massacrar ainda mais o Bolsonaro. O ex-presidente ficou sabendo sobre o caso do Banco Márcia que envolveria o Alexandre de Moraes? Ele está sabendo? Ele ficou sabendo, não conversamos ali sobre isso, né? Mas você veja como é que mais um legado do presidente Bolsonaro foi importante, o Banco Central independente, né? Imagina se o presidente do Banco Central fosse uma indicação meramente política e não tivesse a sua independência, a sua autonomia. O que é que não poderia ter acontecido aqui, né? Certamente, aí enfim, não vou comentar, não. Na TV aqui? Ele tá vendo TV? Estava desligado lá quando eu estive com ele. Não sei se ele está vendo televisão, mas estava desligado. Mas pode? TV aberta pode, né? Ele comentou algo sobre isso? TV aberta, algumas aqui só. Ele comentou algo sobre isso? Sobre o caso? Não conversamos sobre isso, né? Foi só a avaliação que eu faço, a importância do Banco Central ser independente e tomar as suas decisões de forma autônoma, sem sofrer pressões políticas, né? Importante. E sobre o procedimento na veia que o senhor comentou? Alguma coisa de alguma... Eu não sei o nome técnico lá, então não posso estar falando besteira aqui, mas é alguma coisa de gordura que eu não sei se é na carótide, do que é, não sei qual é a veia aqui, né?
uma veia importante aqui na região do pescoço dele. Não, essa é a veia que tem essa pequena está obstruída em parte. O nervo é uma outra coisa que é o que vai ser anestesiado também para tentar amenizar os impactos. O senhor acha que ele vai ter condições de voltar para a superintendência, senador, após a cirurgia? Bom, pelo menos o que eu estou vendo da equipe médica dizendo é que ele vai passar alguns dias aqui ainda em observação, né? Vamos torcer para que ocorra tudo bem. E quem sabe depois de passar mais uma vez aqui por esse problema de saúde, a única pessoa que pode, numa canetada, fazer um gesto humanitário para o presidente Bolsonaro não mude de opinião e pelo menos faça com que ele vá para uma domiciliar humanitária, né? Senador, o ex-presidente iria falar com o Metrópolis, ele acabou cancelando a entrevista. O senhor espera que ele fale com a imprensa? Não, ele falou para mim, inclusive, que estava sentindo mal de verdade, não estava confortável para falar, estava com muito soluço. Preferiu adiar, mas em algum momento ele vai falar. Mas aí é no tempo dele. Isso é importante para sua candidatura? Eu não digo para minha candidatura, eu acho que o povo está com saudade de ver o rosto dele, de ouvir a voz dele, né? Todo mundo na rua me pergunta como é que ele está. Seria uma oportunidade das pessoas verem como é que ele está de verdade, ouvirem da boca dele, mas mais por isso. Com relação à minha candidatura, sinceramente, não estou zero preocupado com isso. Eu sei o que eu converso com ele. Ele, enfim, quando ele toma a decisão de me indicar, foi algo bem consciente, muito pensado. Então, assim, ele é que dá o aval. Então, já que ele deu o aval, eu estou indo aí, eu estou fazendo o meu melhor. E pelo menos o feedback que ele próprio me dá é que eu estou no caminho certo. Ele deixou alguma mensagem para o senhor para poder falar sobre o Natal, qualquer coisa assim? Eu não ia falar não, mas vou falar. Ele já deixou uma carta assinada que eu vou ler para vocês aqui amanhã, tá? Amanhã. Que horas? Amanhã cedo. Amanhã cedo o senhor tá de volta. Então o senhor volta amanhã? Antes da cirurgia. Tá bom? Então uma carta. Ele fala uma carta e vocês vão ler aqui o teor da carta amanhã, tá? Eu fiquei bem emocionado, vocês vão ver. Com ele, senador? Eu não sei, cara, eu não sei como é que vai ser isso ainda. Mas tá bom, gente? Como é que o senhor recebe uma carta assim, antes de um procedimento cirúrgico? Não começa a especular, como se é a última coisa que ele vai fazer. Não tem nada disso, tá? É uma carta normal, que ele faz um desabafo ali, faz um comunicado aos brasileiros e... Enfim, amanhã eu faço a leitura para vocês dessa carta aí, tá bom? Gente, obrigado, bom trabalho, Feliz Natal para todo mundo, tá? Boas festas aí. Bom, aí nós tivemos então o Flávio Bolsonaro se pronunciando. Para quem nos acompanha pelo rádio, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Para as outras plataformas, já vamos avaliar aqui o tema, porque, de acordo com a equipe médica, né, que acompanha o Jair Bolsonaro, foi informado que a cirurgia acontecerá às 9 horas da manhã desta quinta-feira, dia 25, dia de Natal. O procedimento deve durar ali cerca de 3 horas e o ex-presidente só vai sair do hospital de 5 a 10 dias depois. Isso vai depender também da evolução do quadro dele. Bolsonaro saiu da Superintendência da Polícia Federal na manhã desta quarta e foi escoltado, né, por agentes ali da Polícia Federal. Ele deve permanecer sob escolta 24 horas por dia pelos agentes, conforme a determinação do Judiciário. Michele Bolsonaro está acompanhando o marido no hospital, enquanto os filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e a Laura receberam autorização para visitá-lo durante o período determinado pelo hospital para todos os pacientes. Então eles vão ter que cumprir aquele horário, mas tiveram essa liberação, porque inicialmente somente a Michele Bolsonaro que estava autorizada a realizar a visita, né, porque ela ficaria ali em período permanente com o ex-presidente, o esposo dela. Agora, um aspecto que me chamou a atenção nessa fala do Flávio, quero até saber a avaliação também do Dávila, do Acácio Miranda e do Diego Tavares, começando pelo Dávila, sobre esse aspecto de que amanhã ele vai ler uma carta escrita pelo pai, pelo Jair Bolsonaro. Será que isso não pode gerar complicações também, Dávila? Precisamos entender qual é o conteúdo da carta. Mas porque é uma manifestação para a imprensa, né? Precisamos ver o que é. Pode ser apenas uma carta dizendo que endossa mesmo a candidatura de Flávio Bolsonaro, é uma coisa muito simples, e aí isso aí já está sacramentado. Então precisamos ver. Agora, o fato é que a saúde do presidente Bolsonaro está muito debilitada, vai passar por uma nova cirurgia, e essa preocupação desnecessária, excessiva, de que Jair Bolsonaro pode tentar fuga, é um absurdo, não deu nenhum sinal disso. Então tratam Jair Bolsonaro como se ele fosse um criminoso de alta periculosidade, que não é verdade. Então está faltando um pouco dessa consideração humana com uma pessoa que tem uma saúde frágil, tem 70 anos, foi presidente da República do Brasil e merece
todas as considerações de um ex-chefe de Estado com saúde debilitada. Este aparato todo em torno de que a suspeita de fuga não tem nenhum embasamento na realidade e deveria ser tratado com a consideração que se espera de uma pessoa de idade, com saúde debilitada e que foi ex-presidente da República. Sem dúvida, e até mesmo a escolta, né? Pelo menos havia a previsão de que ela fosse feita de forma discreta, sem chamar muito a atenção, mas a gente viu um extenso comboio que acompanhou o ex-presidente na saída ali da Superintendência da Polícia Federal até a chegada no hospital em Brasília, até com a presença de helicóptero, fazendo ali o sobrevoo. Então, toda essa escolta, todo esse aparato que foi colocado, até 2 agentes vão permanecer na porta do quarto para que ele não tenha acesso tanto a celulares ou outros meios tecnológicos, porque na Superintendência da Polícia Federal o próprio Flávio enfatizou isso, de que ele pode ter acesso à TV desde que seja da rede aberta, como por exemplo a Jovem Pan News ele não pode acompanhar, né, porque faz parte da rede fechada. Mas tem essas informações então que estão vindo para a gente, mas que também foram colocadas ali como imposições para que o ex-presidente fale. Inclusive estamos de volta para a rede Jovem Pan de rádio. A gente está repercutindo aqui sobre a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há pouco nós acompanhamos então a fala de um dos filhos, o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, enfatizando diferentes pontos, mas eu quero saber também do nosso time aqui de juristas, né, a Cássio Miranda, o Diego Tavares, acho que podem falar melhor do que ninguém sobre isso, porque o próprio Flávio disse que o Jair Bolsonaro escreveu uma carta e que amanhã ele vai ler essa carta. Às vezes também é uma forma de se precaver, consulta aos advogados para saber, será que a gente pode ler essa carta ou não? Porque houve a determinação por parte do ministro Alexandre de Moraes para que não fosse lido nada, para que não fosse para que não houvesse, né, na verdade, uma expressão do presidente, tanto nas redes sociais como também na imprensa. Então, de que forma que isso pode ser interpretado também? Será que eles vão poder ler essa carta? Será que o Flávio amanhã vai poder trazer essa informação? Ou eles vão fazer uma consulta antes aos advogados e pode também sofrer com complicações caso essa carta seja lida? Quero a avaliação primeiro do Cássio Miranda. David, creio eu que essa carta, o conteúdo desta carta tenha sido submetido aos advogados do ex-presidente. Por quê? Nós já dissemos isso aqui inúmeras vezes. Lá atrás, o ex-presidente era defendido por advogados que eram muito mais entusiastas da causa do que capacitados tecnicamente para aquilo. O que não aconteceu no último processo. No último processo, no processo do suposto ato golpista, ele foi defendido pelo Celso Vilardi, que é um grande advogado, é professor da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, portanto, alguém que tem habilidade técnica e leitura jurídica suficiente para entender se determinado conteúdo vai atrapalhar o pedido de prisão domiciliar ou não vai atrapalhar o pedido de prisão domiciliar. Agora, se o conteúdo desta carta não foi submetido à defesa do ex-presidente, isso já causa certa preocupação. Primeiro porque há uma tendência, depois da cirurgia, que ele seja submetido ao regime de prisão domiciliar. Não é uma cirurgia simples, ele vai tomar uma anestesia geral e o pós-operatório é muito complexo. São 2 cortes na região da pubis, ele vai ter que ficar deitado de bruço por bastante tempo, então há toda essa complexidade e o regime de prisão domiciliar condiz mais com esse pós-operatório. E quando nós olhamos para as hipóteses legais, não há risco de fuga, alguém operado dificilmente vai fugir, ele já tem mais de 70 anos, há a questão da saúde, há o fato dele ser um ex-presidente, então há todo o pacotinho para que seja concedida a prisão domiciliar. Não faz sentido uma carta sem consulta jurídica a ser publicada nesse momento, onde a sua defesa sabe que a prisão domiciliar está relativamente fácil, ou pelo menos nunca esteve tão fácil. Então é necessário que seja feita essa análise.
observando, obviamente, o que já foi bem dito pelo Dávila. Depende do conteúdo da carta. Se for uma carta desejando um Feliz Natal a todas as famílias brasileiras e reiterando que o Flávio é o seu candidato, não há nenhum empecilho jurídico. Agora, se for uma carta trazendo eventuais agruras e injustiças na crença do ex-presidente, isso pode ser um complicador. Agora, é difícil a gente fazer também uma previsão, porque aquilo que às vezes está previsto na lei nem sempre é seguido, né? A gente já viu diferentes interpretações, até mesmo algumas sanções que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu que, enfim, nunca tinham sido feitas no nosso país. Então, até mesmo a defesa argumenta que há uma espécie de censura, tudo, mas eu acho que eles vão ter esse cuidado também sobre o conteúdo dessa carta para que não sofra com mais complicações, porque o Flávio, durante a fala dele à imprensa, voltou a pedir a prisão humanitária domiciliar, Diego Tavares. Sem dúvida, David, nós deveríamos ser obrigados a agir conforme aquilo que preconiza a lei, mas infelizmente, diante dessa disfuncionalidade que nós temos na aplicação das leis, nós precisamos ver como a realidade é de fato e aí sim modular o nosso comportamento conforme aquilo que nós imaginamos que vai ser o entendimento da lei por parte de um magistrado. A fala do Acácio, nesse sentido, é perfeita. Bolsonaro não deveria ter qualquer preocupação para se manifestar nesse momento. E é sempre muito bom lembrar, ele foi submetido a uma incomunicabilidade, proibição de utilização de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, mas isso era um outro panorama. Esse era o Bolsonaro submetido a medidas diversas, à prisão, conceituadas ali dentro de um certo poder geral de cautela que o magistrado tem quando a conduta do réu pode acabar inviabilizando as próprias condições do processo. Não é mais o caso de Jair Bolsonaro. Bolsonaro hoje se encontra em cumprimento de pena, em um processo que ele já foi condenado, que já transitou em julgado. E na execução penal não há nada que o impeça de se comunicar por uma carta, inclusive com a imprensa. O que ele tem que, de fato, fazer o pedido é para dar uma entrevista, para receber um repórter. Isso é uma outra situação que, inclusive, nós já acompanhamos com diversos criminosos famosos do Brasil. Agora, ele não deveria ser impedido de falar aquilo que ele deseja falar por intermédio de uma carta encaminhada ao seu filho ou aos seus advogados. Mas, novamente, a realidade se impõe. As coisas, elas são como elas são, não como elas deveriam ser. Então, o Acácio vai muito bem quando diz que Bolsonaro tem que se preocupar, sim, com o conteúdo dessa carta, porque pode, de fato, ser o limite entre um distensionamento desse processo, e aí, com essa possibilidade, que eu também concordo, é uma tendência de que ele vá para a prisão domiciliar, ou o acirramento dessa disputa de narrativas que pode mantê-lo por mais um período dentro dessa sala especial da Polícia Federal. É um momento muito delicado para o bolsonarismo, mas enfim, no frigir dos ovos, tudo o que nós queremos, eu acho que o que todo brasileiro razoável quer é que no momento em que nós estamos discutindo a saúde de uma pessoa, a saúde de um ex-presidente, é que ele tenha uma cirurgia tranquila e uma plena recuperação. Eu acho que isso é, inclusive, o espírito dessa data que nós comemoraremos hoje, né, o Natal. Então, essas são as minhas considerações. Bolsonaro tem que tomar cuidado com o conteúdo dessa carta. Agora, um outro aspecto também que o Flávio Bolsonaro enfatizou é em relação à saúde mental dele. Ele disse que está bem, está conversando, tudo. Então, assim, está relativamente tranquilo, apesar de toda essa situação. Só que durante a realização de exames, ele não soube especificar exatamente o que é, mas uma espécie de gordura em uma artéria no pescoço. Então, novos exames também estão dando evidências, né, de que o estado de saúde dele, não só as hérnias que vão ser operadas na região das virilhas, mas também ali essa artéria que estaria também gerando uma obstrução em relação à corrente sanguínea do ex-presidente Dávila. Ninguém pode estar bem quando está encarcerado e vivendo sob essa restrição toda, ainda mais uma pessoa com problemas de saúde como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso realmente deve causar outras consequências, não só de saúde, os problemas físicos de saúde que ele já tem, mas também problemas de ordem psicológica, mental, que ocorrem quando as pessoas estão deprimidas, né? Provavelmente por muito tempo. Então, isso pode ter consequência. Agora,
Na verdade, Alexandre de Moraes autorizou uma entrevista de Jair Bolsonaro a um veículo e essa entrevista não foi concedida porque Jair Bolsonaro acabou sendo internado. E, a meu ver, escapou de uma grande casca de banana, porque dar uma entrevista e do jeito que ele é indisciplinado ao se manifestar suas ideias, poderia sim incorrer em enormes problemas que, como bem disse o Acácio e o Diego Tavares, que poderia adiar ou postergar ou dificultar uma eventual prisão domiciliar. Então, acho que veio em boa hora a negativa para a entrevista e ele cuidar da sua saúde, se preocupar com sua internação e não dar entrevista a um órgão de imprensa que, nessa hora, um descuido, um deslize poderia ser fatal. E como bem disse o Diego, isso aqui é porque nós vivemos em tempos anormais. Agora, um ponto importante, nós não podemos achar que viver em tempos anormais é o novo normal. Isso é um absurdo, nós não podemos. Nós temos de manifestar a nossa indignação, nós temos de mostrar o nosso inconformismo com um Estado e com políticos e juristas e membros da Suprema Corte que violam os direitos constitucionais, que violam as liberdades individuais. Nós não podemos aceitar isso como se fosse um novo normal, porque não é normal. Não é normal numa democracia. E quando existe essa apatia cívica que aceita essas coisas de maneira normal, o que nós estamos fazendo é caminhando, é pavimentando o caminho para um governo arbitrário e ditatorial. Aliás, Hannah Arendt, a grande filósofa que estudou muito bem os regimes totalitários na Europa nos anos 30, o nazismo, o fascismo e o comunismo, ela diz que esses regimes só se legitimaram porque as pessoas que podiam fazer alguma coisa não fizeram nada. Agora, um outro aspecto também que me chamou a atenção é em relação às visitas, né? Porque a Michele Bolsonaro foi autorizada a acompanhar o marido, mas os filhos não tinham tido essa autorização, somente no segundo momento, porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, esse pedido precisaria ser feito de forma individual. Agora todos tiveram essa liberação. Mas precisaria realmente esse trâmite? Esse é o procedimento correto, Diego Tavares? Sim, esse é o procedimento correto, David Tarso. Isso, como eu disse, existe em sede de direito penal algumas liberalidades. Enfim, não deveriam existir, afinal de contas, o direito penal ele tem que ser o mais positivado possível, ele tem que ser o mais dependente possível do texto escrito da lei. Mas, como eu disse, nós vivemos um estado das coisas onde muitas vezes a interpretação é a realidade imposta e não aquilo que, de forma muito clara, está redigido no texto legal. Então, existe esse poder do juiz de fazer certas determinações, impor certas restrições. Nesse caso, é uma imposição, a determinação do juízo nesse sentido. Então, de fato, é necessário essas autorizações por parte do ministro relator para que essas visitas, para que o acompanhamento do ex-presidente Bolsonaro durante a sua internação ocorra. Enfim, se isso é certo ou errado, se é razoável ou não é razoável, nós temos que considerar também a alta carga política que contaminou esse processo, a quantidade de influência das nuances da política que fizeram desse processo, inclusive por muitas vezes, uma verdadeira aberração jurídica. Eu sempre digo, quando nós vamos analisar um fato isolado que tem como contexto essas decisões judiciais, que tem como contexto essa situação polarizada que atingiu o processo da trama golpista. É complicado fazer análise, porque nós começamos a colocar uma nulidade atrás da outra. O processo carrega tantos erros que não tem como a gente ter, sob nenhum aspecto, um resultado funcional. Então, muito embora nós consigamos fazer uma análise da foto, do quadro, daquilo que se vê no momento, fica complicado justificar, né? Às vezes dá até uma impressão que a gente está passando um pano para algumas coisas, sobretudo quando algo de razoável acontece no processo, algo que reflete de fato a determinação da lei. Mas nós temos um problema estrutural nesse processo. Esse processo correu desde a competência no Supremo Tribunal Federal, que na minha avaliação e na avaliação de muitos juristas não é o foro competente para apreciação desse caso, até os diversos problemas que nós tivemos de cerceamento, de defesa, enfim. Não vou aqui
me alongar nesse sentido, porque renderia toda uma edição aqui do Pingos nos Is para falar dos problemas processuais. Mas o fato é que nós temos essa dificuldade diante da sucessão de erros que o processo da trama golpista carrega consigo. Agora, em relação também à escolta, eu acho que o Dávila chegou a citar, né? Pelo menos o pedido do Supremo Tribunal Federal é que fosse feito de forma discreta, com veículos descaracterizados e tudo mais. De fato, isso foi feito. Até nós da imprensa aqui, a redação, se preparando para acompanhar essa transferência, nós estávamos achando que seria ali logo nas primeiras horas da manhã, por volta das 6 horas, 7 horas, para que tudo transcorresse sem que a imprensa soubesse, né? A gente tentou ocupar todas as saídas com os nossos produtores, tudo para registrar também esse momento, mas aí houve todo um aparato em relação a isso. É uma forma também de protagonizar essa ação, Acácio? Você interpreta dessa forma ou não necessariamente? Não acho, eu acho que no fim do dia é mais despreparo ou até uma certa displicência por parte da Polícia Federal. Eu sou um grande entusiasta da Polícia Federal, sempre que possível eu faço todos os elogios à Polícia Federal, até porque nas últimas décadas no Brasil, talvez seja a instituição que mais se notabilizou e que mais enfrentou resistências de formas republicanas e através do trabalho. Mas, no fim do dia, não é necessariamente a especialidade das autoridades da Polícia Federal esse tipo de condução, esse tipo de ação. E ela acaba acontecendo, como nós acompanhamos aí, não necessariamente atabalhoada, mas de forma a ser acompanhada por toda a imprensa, de forma a mobilizar uma grande quantidade de pessoas, inclusive helicóptero, quando não era necessário tudo isso. Se o ex-presidente, apesar das suas condições de saúde, tivesse saído numa viatura com insufilme, talvez a imprensa não tivesse percebido, como foi feito em inúmeras outras oportunidades, inclusive em contextos de grandes operações que foram conduzidas aqui no Brasil. Fato é também que, como nós estamos no dia 24 de dezembro, às vésperas do Natal, as vias estão mais vazias, há um maior contingente de policiais que estão lá por conta do plantão de Natal, mas que não necessariamente terão algum tipo de atuação e acabaram todos eles contribuindo ou não contribuindo para a ação no dia de hoje. Mas eu sou alguém contrário à espetacularização do nosso processo e da atuação policial como um todo, seja no contexto do ex-presidente, seja num contexto das operações que são conduzidas no Brasil. Repito, sou um grande entusiasta da Polícia Federal, mas eu acho que essa ação no dia de hoje poderia ter sido conduzida de forma melhor.